Olá, corujinhas! Vamos resolver algumas questões de português da banca IBAN, a banca responsável pelo concurso da Prefeitura de Rio das Ostras e pelo concurso de Vassouras. Vamos descobrir os assuntos mais cobrados pela IBAN, ok? Meu nome é Wilka Paiva e sejam bem-vindos ao Foco no Concurso. Desde já peço seu like e que você se inscreva no nosso canal. Participe também do nosso grupo no Facebook acessando o primeiro link que está aqui disponível na descrição do vídeo. Vamos nessa? Vamos lá! Primeira questão, prova de nível superior, controlador interno de 2019. Deste ano, prova fresquinha. Vamos primeiro ler o comando da questão. Isso aqui eu não trouxe o texto inteiro, eu trouxe apenas o trecho que vai nos interessar. Para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais. Isso é um pequeno excerto, né, do trecho, do texto. E aí temos aqui, no 6º parágrafo, que é esse aqui que eu trouxe, o trecho citado, considerando as ideias expostas antes e depois dele, poderia ser introduzido pelo seguinte conectivo. Então, ele trouxe isso aqui. Ó, trouxe esse texto aqui. Para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais. O que que ele está querendo? Que a gente procure esse trecho aqui. E aí, a gente vai em busca dele. Cadê? Aqui. Para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais. Está aqui. O nosso trecho. Aí ele está querendo o quê? Considerando as ideias expostas antes e depois desse trecho aqui, poderia ser introduzido pelo seguinte conectivo. Ele quer saber qual o conectivo que vai introduzir esse trecho, considerando o que vem antes e o que vem após ele. Vamos descobrir agora. Se o saber não é uma garantia de boa conduta, a ignorância é quase infalivelmente uma garantia de maus procedimentos. A cidadania mundial implica realmente o conhecimento das humanidades? O indivíduo necessita certamente de bastante conhecimento factual, que os estudantes podem adquirir sem formação humanista, memorizando os fatos em manuais padronizados, supondo que não contém erros. Para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais, de ser capaz de avaliar os dados históricos. Esse algo mais é isso aqui, ser capaz de avaliar os dados históricos. Então, para ser um cidadão responsável, ele não necessita apenas do que foi dito aqui anteriormente, né? Ele não necessita apenas de uma formação humanista, ele precisa ter algo mais, ele precisa ser capaz de avaliar os dados históricos. Isso aqui está te trazendo, na verdade, uma ideia de oposição, tá? Uma contrariedade. Não é uma questão de causa, como temos aqui na alternativa A, não é uma questão de conclusão, como temos na B, e não é uma questão de proporcionalidade, né, como temos na D. E aí, olha só, tá aqui, ó, o indivíduo necessita, a pergunta, né, a cidadania mundial implica realmente o conhecimento das humanidades? Será que só a cidadania mundial ela implica, ela leva a isso? Aí, o indivíduo necessita certamente de bastante conhecimento factual que os estudantes podem adquirir sem formação humanística. Ele necessita, né? O indivíduo, ele necessita de bastante conhecimento factual, podendo, né, que os estudantes podem adquirir sem essa formação humanista, memorizando os fatos em manuais padronizados, supondo que não contém erros. Entretanto, no lugar desse ponto aqui, ó, entretanto, para ser um cidadão responsável, necessita de algo mais. Ele não necessita apenas disso aqui, de conhecimento factual. Ele necessita de algo mais. Então, a gente está trazendo aqui uma ideia contrária. Porque aqui, ele está, aqui no início, ele está querendo
te dizer que ele necessita, né, certamente de bastante conhecimento factual, como se ele necessitasse apenas disso, mas ele não necessita apenas disso. Ele necessita de algo mais. Ele necessita de ser capaz de avaliar os dados históricos, de manipular os princípios econômicos e de exercer o seu espírito crítico, de comparar diferentes concepções de justiça social, de falar pelo menos uma língua estrangeira, de avaliar os mistérios das grandes religiões do mundo. Então ele necessita de muita coisa, não necessariamente só desse conhecimento factual, sem ter aí essa formação humanista. Tá bom? Então não pode entrar não te traz uma ideia de causa de jeito nenhum. Você vai colocar ali já que para ser um cidadão responsável, mas não tem uma ideia de causa, tá? Nem uma ideia de conclusão. Tá te dando uma ideia mesmo de contrariedade, mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia. É uma oração coordenada adversativa. Tá te dando uma adversidade, uma oração está se opondo a outra, um período aqui está se opondo a outro, tá? Porque um diz que precisa necessariamente de uma coisa e o outro período em seguida fala que não, precisa de algo mais. Então você está contradizendo o que foi dito anteriormente. Contudo, nossa alternativa correta é a C. Espero que tenham entendido. Mas saibam, a banca adora cobrar orações coordenadas e subordinadas. Questão 2. Questão aí do concurso para fisioterapeuta 2014, também de nível superior. Temos aqui a expressão, né? Ao contratar suas colaboradoras, Mindley fazia uma única exigência, que lessem muito. Que lessem muito era a única exigência, né? E aí, quando que ela fazia essa exigência? Ao contratar suas colaboradoras, no momento em que ela contratava suas colaboradoras. Então, a expressão sublinhada no texto citado expressa a circunstância de quê? De tempo. Expressa uma circunstância de tempo, porque ela fazia uma exigência. Quando que essa exigência acontecia? Quando que ela fazia a exigência? Ao contratar suas colaboradoras. Ideia de tempo. Questão 3. Professor de História 2014, também de nível superior. E aqui temos o trecho que eu trouxe. A questão, ela vinha com, acho que 4 itens. E aí, em várias questões, ele ia perguntando a respeito de alguns desses itens. Essa nossa questão aqui, ela pergunta sobre o item 3. Por isso que eu trouxe apenas o 3. As conjunções presentes no parágrafo 3, aqui, expressam, respectivamente. Aí temos aqui condição, exclusão e causa, suposição, conclusão e condição, explicação, condição e explicação, hipótese, alternância e adversão. Então, vamos ver aqui o que as conjunções presentes aqui, nesse item 3, elas expressam. Vamos primeiro procurar as nossas conjunções. Deixa eu pegar o marca-texto. Não sei se esses são os melhores termos para designar esses profissionais ou simplesmente incorretos. Contudo, são termos correntes nas escolas. Olha só. Temos aqui. Não sei, né, se esses são os melhores termos para designar esses profissionais. Eu não sei se esses são os melhores termos. Então você está tendo o quê? Uma dúvida, né? Será que são? Será que não são? Né? Aí, para designar isso aqui, esse para designar aqui, né, uma finalidade, termos para designar esses profissionais, e temos aqui, ó, essa aqui. Mas ele não está perguntando esse para designar, não. É o se, o ou e o contudo. E aí a gente vai lá. Não sei se esses são os melhores termos. É uma dúvida, você está dando uma condição? Não.
Você está fazendo uma suposição, supondo que sejam os melhores termos? Também não. Você está fazendo uma explicação? Também não. É uma hipótese, pode ser e pode não ser os melhores termos para designar esses profissionais. Ou simplesmente incorretos. Ou dá essa alternância, ou uma coisa ou outra, tá? Ele pode ser esses termos aí para designar, ou simplesmente incorretos. Contudo, temos uma diversidade, uma diversão, uma contrariedade. Contudo, tá bom? Contudo, são termos correntes nas escolas. Mas, porém, no entanto, entretanto, contudo, todavia, são as nossas conjunções adversativas. Portanto, nossa alternativa correta é D. Temos aqui D. Temos uma hipótese, temos uma alternância e temos uma adversão. Se você não conseguisse enxergar todas essas conjunções, você mataria pela última, pelo contudo. O contudo te entregaria a resposta, porque na A temos causa, na B condição, na C explicação e na D adversão. Era a única que tinha adversativa. Ok? Próxima questão. Questão da prova de assistente em administração pública de 2010, agora de nível médio. E aí vamos aqui, ó. O elemento sublinhado, ele pode ser substituído sem prejuízo ao sentido do texto pela expressão. Aí temos aqui o quando, por quanto, do mesmo modo e ainda que, tá? Lembrando que o ainda que é uma concessão, do mesmo modo, né? A forma, quando, tempo. Temos o por quanto do mesmo modo, né? Porquanto não é igual a portanto, porquanto também pode, porquanto é causa, portanto, conclusão. Então, temos aqui, vamos ler o nosso texto. E o bom mesmo é que na amizade, se verdadeira, a gente não precisa se sacrificar nem compreender. O elemento sublinhado, ele pode ser substituído sem prejuízo de sentido, sem prejuízo ao sentido do texto, pela expressão. Olha aqui, o se. Se já te traz uma ideia de quê? Já te traz uma ideia de condição, né? Quando você olha assim, pô, condição. Mas vamos ler o uso dela aqui no trecho. E o bom mesmo é que na amizade, olha só, e o bom mesmo é que na amizade, quando verdadeira, a gente não precisa se sacrificar nem compreender. Nossa alternativa correta aqui, ó, alternativa A. Quando você não, se você colocar por quanto aqui, não tem nada a ver por quanto verdadeira, nada a ver do mesmo modo verdadeira, também não, nem ainda que verdadeira. Ainda que verdadeira, você poderia ficar em dúvida, mas não, a alternativa correta é a A. Quando. E o bom mesmo é que na amizade, quando verdadeira, a gente não precisa se sacrificar nem compreender. Certo? Aqui ele estava em busca realmente do sentido dos conectivos aqui, tá? Próxima questão de controlador interno 2019, nível superior. A capacidade de se considerarem membros de uma nação heterogênea. Todas as nações modernas o são. Aí tá aqui, né, linhas 27 e 28. Na citação acima, o conteúdo entre parênteses em relação ao que é exposto inicialmente expressa sentido de. Então vamos lá. Na citação acima, deixa eu pegar a caneta. Na citação acima, o conteúdo entre parênteses, esse conteúdo aqui, em relação ao que é exposto inicialmente, ele expressa o sentido de que. Vamos lá. A capacidade de se considerarem membros de uma nação heterogênea. Todas as nações modernas o são. O são o quê? Todas as nações heterogêneas. Esses parênteses te dá uma ideia de explicação, portanto, a nossa alternativa correta é a B, explicação, certinho? Porque a capacidade de se considerarem membros de uma nação heterogênea,
pois todas as nações modernas o são. Ou seja, todas as nações modernas são heterogêneas. Então, temos aqui uma explicação e finalizamos por aqui as nossas dicas de hoje, né? Você já pôde ver um pouquinho como a Banca IBAN gosta de cobrar conjunções, gosta de fazer essa relação aí de sentido, dos conectivos de algumas palavras, envolvendo os sentidos conjuntivos das orações subordinadas e coordenadas. Certinho? Ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos vocês e vamos para a nossa mensagem. Toda conquista começa com a decisão de tentar. E aí? Você só consegue alcançar alguma coisa se você tentar alcançá-la. Não é isso? Então, toda conquista ela só começa com a decisão de tentar. Primeiro você tenta para conquistar. Ok? E o mantra da corujinha é o seguinte: insista, persista e não desista. Quando você estiver triste, querendo desistir, você tem que se lembrar. Insista, persista e não desista. Certo? Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. Fui!